Olá, querido, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Muito bom lhe ter mais uma vez aqui em nosso canal e é aquela história. Se você ainda não é inscrito, aproveite essa oportunidade agora e já clica aí no botãozinho aí embaixo no seu vídeo e se inscreve aqui em nosso canal. E você que já é inscrito, ok? Aproveita também para deixar aquele like especial que só você sabe. E você que sempre está nos acompanhando aqui em nossas transmissões, deixe seu comentário, viu? Deixe seu comentário, fala comigo de onde você é, se é do Espírito Santo, se é de algum estado aqui do nosso grande território brasileiro. Você que tem nos acompanhado aqui em nossas transmissões, que tem acompanhado os nossos vídeos, Deus abençoe a sua vida, viu? Deus abençoe a sua vida, eu tenho certeza que esses conteúdos têm acrescentado muito para o seu crescimento intelectual, para o seu crescimento teológico. Hoje nós temos um assunto de muita relevância e um assunto que certamente vai acrescentar, ok? Vai acrescentar em muito na sua vida espiritual. No vídeo passado, eu falei a respeito de alguns versículos que comprovam que a Igreja de Cristo ela não vai passar pela grande tribulação. Nós provamos na Bíblia, nós conferimos na Bíblia que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E eu fiz uma promessa, prometi para vocês que nesse vídeo de hoje nós iríamos falar a respeito da grande tribulação. Eu fiz uma promessa para vocês de que nós iríamos falar sobre a grande tribulação. Porém, eu não posso falar sobre a grande tribulação sem antes mostrar para vocês um personagem que certamente vai marcar o período da grande tribulação. Então, nós vamos consertar isso aqui. Antes de falar sobre a grande tribulação, eu vou falar para vocês a respeito da pessoa do anticristo, ok? Porque o anticristo vai governar o mundo durante o período da grande tribulação. O anticristo vai governar o mundo durante a grande tribulação. Então é importante que nós tomemos conhecimento de quem será esse personagem, quem será o anticristo, de onde o anticristo surgirá. Será que o anticristo ele vai se levantar aonde? Na Ásia, na América, na Europa? De onde virá o anticristo? E onde na Bíblia fala a respeito do anticristo? O anticristo será verdadeiramente um personagem bíblico? Está na Bíblia? Quando as pessoas falam para você, falam para nós a respeito do anticristo, será que esse personagem é apenas um personagem apocalíptico? Será que esse personagem é apenas uma invenção de alguém só para criar medo, só para tumultuar? Será que a mensagem do anticristo é apenas uma mensagem terrorista para pregar terror, para colocar medo nas pessoas? Ou será que o anticristo de fato existe? Será que o anticristo de fato ele vai reinar? Está na Bíblia? Está escrito? É isso que nós vamos conferir hoje aqui, uma vez que a temática do nosso canal está aqui na nossa tela, está escrito. Então a nossa ocupação aqui é mostrar para vocês aquilo que realmente está escrito nas páginas das Sagradas Escrituras. Então nós vamos folhear hoje aqui algumas das seletivas páginas sagradas para juntos nós verificarmos quem é esse personagem, quando vai surgir e etc e tal. Vamos lá? O primeiro texto que eu quero apontar para vocês aqui, o primeiro texto é a primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Você que já é
assíduo aqui em nosso canal, você sabe que a Bíblia é a nossa ferramenta de trabalho, não é? Você sabe que a gente não usa outro livro, não usamos nenhum outro tipo de ferramenta. A Bíblia é o nosso principal livro, nossa principal ferramenta de uso para esclarecimento teológico. Tudo bem? Vamos prosseguir. Então vamos lá, com a Bíblia nas mãos, capítulo de número 2 da primeira carta do apóstolo João. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O apóstolo João, ele utiliza a expressão anticristo no singular e anticristos no plural. Então perceba que ele fala da aparição do anticristo e ele fala também da aparição de anticristos. Antes de mais nada, eu quero lhe falar que anticristo não é o nome do personagem que será levantado profeticamente dentro desse contexto escatológico. Anticristo é só um título. A expressão anticristo é só para identificar a sua função de operação. O que é anticristo? Anticristo é aquele que se levanta contra Cristo. Anticristo é aquele que se opõe à obra de Cristo. E anticristos são todos quantos se levantam contra a obra de Cristo, contra o movimento de Cristo, contra o nome de Cristo. Só para você saber que não vai se levantar na terra um personagem e se alguém perguntar qual é o seu nome, ele vai dizer o meu nome é anticristo. Não será dessa forma. O anticristo é só um título bíblico para nós identificarmos o personagem que será levantado dentro de um contexto mundial para poder assolar todas as nações da terra. Agora vamos dentro da Escritura identificarmos algumas características desse personagem a fim de sabermos quem ele será, como virá e algumas outras coisas mais. Vamos para a Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses. Ok? Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Vamos lá. Capítulo 2, eu vou pontuar para você aqui algumas características. Vamos lá. Capítulo 2, versículo de número 3 à frente. Assim diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Paulo está dizendo que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, esfriamento espiritual sobre toda a terra. Há quem pregue, deixa eu abrir um parênteses aqui, há quem pregue um grande avivamento para os últimos dias. Há quem pregue uma grande unção, um grande movimento de avivamento em todo o mundo nesses últimos dias. Entretanto, a Bíblia não apresenta esse avivamento para esses últimos dias. O que a Bíblia nos apresenta para esses últimos dias é apostasia. O apóstolo Paulo menciona apostasia aqui para os Tessalonicenses, e o apóstolo Paulo menciona também apostasia quando ele escreve para Timóteo, a primeira carta no capítulo 4. Então o que nós estamos aqui acompanhando da Escritura é que uma grande apostasia está para vir
sobre a face da terra. Mas vamos prosseguir no nosso conteúdo. Que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, a primeira característica do anticristo está aqui, o homem do pecado. Segunda característica, o filho da perdição. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então perceba que ele se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que se adora. Então perceba que o anticristo será um personagem que tem raiva da adoração a Deus. Será um personagem que ele vai se opor a tudo aquilo que diz respeito à adoração ao nome de Deus ou ao nome do Senhor. Tudo que se adora. Vamos prosseguir no versículo de número 6. Versículo 6. Vamos prosseguir na leitura. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o ministério ou o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Esse assunto aqui nós falamos no vídeo passado. Vamos prosseguir para nós identificarmos o anticristo. E então será revelado o iníquo. Mais uma característica que o apóstolo Paulo está mencionando do anticristo, chamando ele de iníquo, o próprio homem da iniquidade. Vamos prosseguir. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Último versículo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Meu Deus do céu! Aqui estão algumas características da pessoa do anticristo mencionadas pelo apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo chega a mencionar que esse personagem, ele virá segundo a eficácia do próprio Satanás. O que é isso? É um homem que será, um personagem que será, na verdade, um fantoche dos desejos maléficos do próprio Satanás. Traduzindo, quem vai estar por detrás da operação desse ser maligno será o próprio Satanás. Após o arrebatamento da igreja de Cristo, após a igreja ser tomada no céu, ao encontro de Cristo nos ares, esse personagem vai se levantar. E ele vai ser levantado como a besta que surge do mar. A besta que surge do mar. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 1 ao versículo 10. A besta que se levanta do mar. Quando você encontra na Escritura a expressão a besta que se levanta do mar, aí você vai identificar já como o anticristo. Porque o mar que João está se referindo, mar é uma representatividade de povos, nações, multidões. Essa besta é o anticristo. João está querendo dizer, no Apocalipse capítulo 13, que o anticristo vai se levantar no meio dos povos, no meio das multidões. Onde será, pastor? Não dá para sabermos. De onde virá, pastor? Não dá para nós identificarmos. Existem alguns estudiosos que chegam a dizer que o anticristo virá da Europa. Existem alguns estudiosos que chegam a afirmar de forma categórica que o anticristo virá da Europa. Portanto, não temos como provar de forma taxativa,
categórica que de fato o anticristo ele virá da Europa. Tudo que nós sabemos é que o anticristo, pelas leituras que nós fazemos da Bíblia, é que o anticristo será um homem com uma grande capacidade intelectual, militar, política e governamental. Tudo que nós sabemos. Por quê? Pela Bíblia, nós identificamos que o anticristo será um grande líder mundial. Acompanha, não perca isso. O anticristo, ele será um grande líder mundial. Em que sentido? No sentido de liderança global. O anticristo será uma figura que vai ter sobre os seus ombros a responsabilidade do governo mundial. Eu estou falando não um líder local. Eu não estou falando aqui a respeito de um líder de um país, de um líder territorial. Eu estou falando aqui de uma liderança em um contexto globalizado. Então, só para você registrar aí no seu caderno que o anticristo será um líder mundial. Segundo, o anticristo será também um grande articulador político. O anticristo será um grande articulador político. Você sabe que o contexto o qual nós vivemos hoje, nós estamos vendo o quê? Uma política dividida, uma política defasada, uma política medíocre, uma política prostituída, corrompida, uma política sem nenhuma credibilidade. Então, o anticristo, quando se levantar, ele trará consigo essa capacidade. Qual capacidade, pastor? De ser um grande articulador político, no sentido de articular ideias, de unir a política mundial em uma só. O fim dos partidos políticos, fazendo com que todo o globo terráqueo seja regido por um único pensamento político. Então o anticristo será esse grande articulador político. Terceiro, o anticristo também, ele vai unir, perca isso não, ele vai unir todas as religiões da terra em uma só. Ele vai unir todas as religiões da terra em uma só. Quando eu falo religiões, eu vou até me corrigir aqui, só para não confundir os nossos alunos, viu? Só para não confundir os nossos alunos, porque não existe religiões, tá certo? Não existe religiões. Existe apenas uma religião no mundo, somente uma. Porque o que é religião? A palavra religião, ela vem do termo latim religare. E a expressão latina religare significa o quê? Religar. A ideia aqui é de religar o homem a Deus. E quem tem essa capacidade? O único que tem a capacidade de ligar o homem a Deus é quem? Jesus Cristo. Sobre isso, o próprio Jesus falou no evangelho escrito por João, no capítulo de número 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está querendo dizer é que ele é o único capaz de ligar o homem a Deus, o ser humano ao Pai, a sua alma à vontade de Deus. Então vamos tirar religiões e vamos trabalhar com movimento denominacional. Denominações. Dentre as maiores culturas religiosas da Terra, nós destacamos três. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E outras raízes que se difundiram desses três grandes
movimentos religiosos. Então hoje, no universo das denominações, no universo religioso, nós temos todos os tipos de segmentos religiosos, filosóficos, acadêmicos, a gosto para todo tipo de pessoa, a gosto, há um cardápio para todo tipo de desejo e de vontade. O que o anticristo vai fazer quando assumir o comando? Ele vai unificar todos os movimentos religiosos em um só movimento, que será em volta dele, para ele, unicamente para satisfazer os seus mais íntimos desejos. Mais uma, número 4, o anticristo também, ele vai unificar, repito, o anticristo ele vai unificar todas as moedas da terra, todas. Pode esquecer do dólar, do euro, do real, pode esquecer tudo. O que o anticristo vai fazer? Ele vai unificar todas as moedas da terra, de modo que num contexto globalizado, num contexto global, num contexto mundial, não haverá mais moedas distintas uma das outras, porque todo o mundo trabalhará com uma única moeda, que é uma moeda global, a qual o próprio anticristo ele vai idealizar. Para quê? Para sanar os problemas financeiros do mundo, para sanar, para estancar, para de uma só vez resolver os problemas econômicos do mundo. Recebe essa informação. Quinto, o anticristo também idealizará. O anticristo idealizará o chip biológico conhecido nas páginas do Novo Testamento, mais precisamente no livro do Apocalipse, o chip da besta, colocado tanto no flanco direito quanto na fronte direita. Esse chip biológico é uma forma de controle absoluto. O que o anticristo quer? O anticristo ele vai querer controlar todas as massas. Através desse chip, ele vai saber onde os homens estão andando, comprando, o que está vendendo, o que está negociando. O que o anticristo quer? Ter o controle da humanidade na palma da sua mão. Nesses dias aqui, nesses dias de governo do anticristo, ninguém sem o chip vai comprar, ninguém sem a marca da besta, que é a marca do anticristo, ninguém sem essa marca vai vender, vai trocar, vai negociar, ninguém vai articular vendas, ninguém vai comer, ninguém vai beber, ninguém vai consumir nenhum tipo de produto do mercado se não tiver a marca da besta. Então, todos os adeptos da besta, todos os adeptos do anticristo vai precisar ter essa marca. E essa marca dará total liberdade e acesso a mercado, a produtos do mercado, a todo o universo que é comercializado, que é vendido. A marca da besta. Pastor, quem vai receber a marca? Todo aquele que aceitar o governo do anticristo. Sobre as pessoas que não vão aceitar a marca da besta durante a tribulação, eu vou falar no outro vídeo, tá certo? No outro vídeo eu vou falar. Então, vamos prosseguir aqui com os nossos relatos. Então, estamos falando a respeito do chip biológico, que é o conhecido, o identificado como o chip da besta ou a marca da besta, que a Bíblia calcula com o número 666, é o 666, que na verdade é um número que representa a trindade satânica, porque o número 6
na numerologia bíblica, o número 6 é o número do homem, porque o homem foi formado no sexto dia. Então nós temos um tríplice 6, 666. Esse 666, que é o número do homem, representa a trindade satânica, ok? O próprio Satanás, o anticristo, que é a besta que sobe do mar, e o falso profeta, que é a segunda besta que sobe da terra, ok? Então é a trindade satânica. O que o anticristo vai fazer quando instaurar esse governo, implantar suas diretrizes, implantar o seu comando e todas as suas ordens, todas as suas leis sobre todo o globo da terra? Ele vai exigir para si adoração. Ele vai proibir todo tipo de adoração a Deus, a outras divindades. Por quê? Ele vai querer atrair para si toda a adoração dentro desse planeta, todos os homens que estiverem aqui sob o seu comando. E na verdade, essa intenção é uma intenção do diabo. Aí dá para nós sabermos que esse personagem, o anticristo, é um personagem manipulado, conduzido, tomado pelo próprio Satanás. Porque sempre foi desejo do diabo ser adorado. E agora o diabo viu uma oportunidade, dentro desse contexto escatológico, de atrair adoração para si. Porque sempre foi vontade dele se parecer com Deus para ser adorado como Deus o é. Como Deus sempre foi e como Deus ele sempre será. Tanto que nós vamos perceber no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, no versículo de número 4, ele diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa sempre foi a vontade de Satanás, tentar se parecer com Deus, atrair a adoração para si. Essa sempre foi a vontade de Satanás. Você se lembra? Já estamos caminhando para o final aqui do nosso conteúdo. Você se lembra quando ele dialogou com Eva no jardim que estava no Éden? Gênesis capítulo de número 3. O diálogo foi ganhando corpo e você percebeu, dentro desse contexto de diálogo entre Satanás, que estava na serpente, e a mulher, Eva, sobre o comer ou não comer do fruto. Eva disse: não podemos comer, porque disse Deus: no dia em que dele comermos, certamente morreremos. Qual foi a articulação no diálogo da serpente? O que ele disse? Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser como Deus. Então, a questão da morte foi descartada por Satanás para induzir na mentalidade de Eva que, na verdade, ninguém iria morrer se comesse do fruto. Simplesmente Deus sabia que se eles comessem do fruto, seriam como Deus. Mas quem sempre quis ser como Deus é o próprio Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 14, o próprio falou: eu subirei acima das nuvens, acima das estrelas de Deus, eu vou estabelecer o meu trono. E disse mais, acrescenta: e eu serei semelhante ao Altíssimo. Esse sempre foi o mais íntimo desejo de Satanás, ser semelhante ao Altíssimo para atrair adoração para si. Você se lembra também no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 4, você percebeu as 3 tentações que foram propostas por Satanás ao Senhor? Transformar pedra em pães, não foi assim? Se atirar do alto do pináculo do templo
e na outra, lá no alto do monte, se prostrar diante dele para o adorar, e em troca receberia todas as glórias do mundo e toda a riqueza. O que Jesus fez para repelir Satanás? Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o diabo foi desmascarado ali naquele dia. Então, qual é a vontade de Satanás? Sempre foi receber adoração, receber culto, receber homenagens de louvor. E ele vai ver nessa situação do anticristo a oportunidade de ser cultuado. Então, o anticristo, na verdade, para a gente finalizar, é um personagem manipulado. É um fantoche do diabo, porque Satanás percebeu, através desse ato, a oportunidade de ser cultuado. Portanto, vamos observar o detalhe importante que Paulo disse a respeito do fim do anticristo, porque está escrito aqui, verso 8 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então a sentença de destruição para o anticristo já foi liberada, irremediavelmente ele será destruído pelo poder do nosso Cristo no final da grande tribulação, na chamada Batalha do Armagedon. Então o ministério do anticristo é um ministério curto, mas nesse pouco tempo ele vai assolar todo esse mundo, instaurando terror, perseguição e morte sobre toda a face da terra. Mas com os seus dias já contabilizado, será destruído pelo poder das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essas são as características do anticristo. Esse é o personagem, esse é o assolador, esse é o homem da maldade, o homem da iniquidade. Esse é ou será a personificação de Satanás nos dias da grande tribulação. Tá bom, querido? Não dava para falar de grande tribulação sem mencionar o pivô dela. Não dá para falar de grande tribulação sem mencionar aquele que vai conduzir os trabalhos durante a grande tribulação. Então agora você sabe que o personagem que vai causar assolação durante a grande tribulação é o anticristo. Na próxima ministração, no nosso próximo vídeo, fica na expectativa. No nosso próximo vídeo, agora sim, eu vou falar com você a respeito da grande tribulação, o que é grande tribulação, o que será grande tribulação, quantos anos, por que tantos anos, como se dará, como escapar, como fugir. A igreja foi arrebatada, eu fiquei, e agora o que eu vou fazer? Dá para ser salvo na tribulação? Como que vai acontecer? Eu vou falar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Então até lá, fica na oração, ore por mim, ore por nós, porque estamos orando por vocês também, para Deus abençoar a vida de todos. Fica na graça, fica na paz do Senhor, Deus te abençoe, até a próxima.